ele é de Cataguases, aqui de Minas mesmo. Se formou em Direito, trabalhou por 35 anos na Caixa Econômica Federal, morou por 28 anos em Brasília e 10 anos em São Paulo e atualmente mora em Portugal. Dentre as obras dele, né, o Ronaldo escreveu vários livros de contos. Um deles é Dezembro Indigesto, que foi vencedor do Prêmio Brasília de Literatura de 2001. Dicionário de Pequenas Solidões, de 2006. E Eles Não Moram Mais Aqui, que ganhou o Prêmio Jabuti de 2016. Ele escreveu também vários livros de poesia, né, sendo um deles O Sol nas Feridas, que foi finalista do Prêmio Portugal Telecom de 2012, Cartografia do Abismo, de 2020 e Arsenal de Vertigens, de 2022. Hoje, especificamente, né, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o conto que a gente leu, que foi Vestígios de um Mundo Pós e Sem Nome, do livro Horizonte de Espantos, de 2022. Pois é. Ronaldo, eu gostei muito do conto que eu li. É muito legal mesmo, né? Vestígios de um Mundo Pós e Sem Nome. Bom, quando eu estava lendo, me veio muitos sentimentos, sabe? Muitos sentimentos mesmo. Por exemplo, mais no início ali, no quarto, quinto parágrafo, por aí, se eu não me engano, me fez lembrar do início do tempo, se eu posso dizer, pelo menos para mim, né, que eu tô com 23 anos, o mais difícil que eu já passei, que foi o momento da pandemia. E lá nesses parágrafos, você escreve de uma forma tão real, tão palpável, né? Que foi exatamente o que a gente viveu naquela época, de não poder sair, de tudo fechado, aquele primeiro contato que hoje a gente já não passa mais por isso, mas naquela época assustou muito, foi um impacto muito grande, né? De você não poder fazer uma compra no supermercado, de você não poder ir ao médico, ir à igreja, quando você escreveu igreja, foi uma coisa que tocou muito, né? Quem tinha esse costume. E ler isso trouxe na memória tudo de novo. Não daquela forma, né, de surpresa, porque a gente já passou por esse momento de lockdown, mas o sentimento. Eu achei que o conto ele trouxe muito esse sentimento de poder voltar, né, e analisar tudo de novo que a gente passou. E além desse medo, dessa incerteza que a gente tinha na época, também veio a indignação com os governantes, com as autoridades que foram negligentes na época e tudo mais. E ler isso, eu pude relembrar esse momento que foi muito difícil, né? E hoje a gente tenta voltar aos poucos, né? A gente já estamos tendo esse processo de voltar, mas dessa vez a gente está carregando as nossas feridas, né? Tanto física, mental, sentimental. Mas é isso, aos poucos a gente vai voltando. E aí, depois disso, depois do início, continuando a minha leitura, que me prendeu bastante, eu até me senti no lugar da Luciana, muito assustada, né? Quando você escreve sobre o cyberbullying, não sei se eu posso falar cyberviolência, cyberperseguição, mas aquela ameaça, né? A ameaça virtual, que é uma ameaça invisível, que da mesma forma que qualquer outra, ou até mais, né? Ela também intimida, ela também amedronta, tira o nosso sono, a nossa paz, como foi descrito lá. Ela limita a nossa vida. E eu fiz essa analogia com o próprio vírus. O vírus, ele faz a mesma coisa. A pandemia fez a mesma coisa com a gente. Ela também tirou a nossa liberdade, né? Tirou a nossa paz. Ainda tira, mas antes era mais, né? E eu faço essa analogia com um vírus, porque eu fiz assim, olha, eu pensei, o vírus, ele é um hospedeiro obrigatório, um parasita obrigatório. Então, para ele realizar suas funções, seu metabolismo, ele precisa de um hospedeiro. E quando a gente pega essa parte da cyberviolência, desse crime, né, do cyberbullying e tudo mais, essas pessoas, eles precisam da tecnologia para poder fazer as ações deles, para poder cometer os crimes, para cometer essas atrocidades que acontecem, né, que a gente pode ver hoje, até na televisão, eles estão falando muito isso nas novelas, das pessoas que fazem crueldades pela internet, pelas redes sociais, sem se identificar, né?
mas eles se escondem atrás de um login, de um nome falso, de uma pessoa falsa, e como o vírus, né, dessa forma, com esse hospedeiro obrigatório, eles entram e fazem um estrago na vida das pessoas. Eu consegui fazer essa analogia. E também, né, a última parte que eu vi foi tendo uma analogia na época da ditadura, que também é um tipo de intimidação. Lá fala das lembranças do pai dela, né? É que o ator doam muito essas lembranças. E apesar de não ter vivido nessa época, todo mundo sabe, né? Que as pessoas tiveram sim suas limitações e medos, e limitações muito profundas, que era a limitação de poder pensar de uma certa forma, de poder falar, de poder agir. E isso machuca muito, né? Isso é algo que, para o ser humano, eu imagino que não tem nada pior do que você ter essa limitação, não por um vírus, por um problema biológico ou, sei lá, por outra coisa, mas por impotência, né? Por uma coisa muito forte, que é um governo que deveria estar te auxiliando, te ajudando, te dando a mão, na verdade, te calando. Então, o sentimento é esse que eu senti lendo o seu conto, né? É uma indignação de todas essas três formas que eu citei. Mas um texto muito legal, muito bacana. Eu, na parte do Halloween, eu não quero nem comentar, porque fiquei um pouco abalada, mas também fiz uma analogia, né? Perder pessoas, alguém que a gente ama, por uma negligência de segurança, por todos esses casos que a gente teve nesses 3 parques da nossa vida até hoje. Não sei, eu posso ter viajado, mas eu entendi assim, sabe? Eu fiz essa analogia na minha cabeça. Eu acho que você leu e fez várias leituras, que justamente eu acho que o texto permite, né, que... Eu acho que o próprio leitor é que vai dar para o autor as pistas, né, as chaves de leitura, que às vezes nem nós mesmos, ao escrevermos o conto, seríamos capazes de perceber. Eu acho que é fundamental justamente esse percurso do leitor, porque ele vai abrindo o texto, seja o texto poético ou o texto ficcional, e vai retirando camadas, como se fosse assim, trabalhando com palimpsestos, né? Sobre cada página, ou cada situação do conto, cada evento, cada cenário, cada movimento dos protagonistas, dos personagens, cada reação psicológica, vai despertar no leitor uma viagem diferente. Eu acho que você fez uma viagem bastante interessante, porque você não pegou apenas só a realidade alegórica do conto, né? Porque esse conto ele se baseia dentro de uma situação utópica e distópica que foi a pandemia. A pandemia, ninguém imaginava que pudesse acontecer isso. O Mário, que morou na China, estava lá nessa época. Eu me lembro que quando a gente viu a primeira notícia nos jornais de uma quarentena, era uma palavra pouco usual, pouco conhecida da população, quando a gente viu a China se fechando, aquelas cidades todas sendo confinadas dentro dos apartamentos, dentro das casas, a gente achou que aquilo ali é uma utopia, não existe isso, a gente está viajando, está tendo um delírio, e depois aquela situação se proliferou de tal maneira que tornou-se uma nova realidade, né? Tanto é que dentro dessa perspectiva da distopia, do próprio nonsense que essa situação representa, né? A gente parece que está entrando dentro de um conto, né? Quando você viveu aquela situação, parece que você entrou dentro de um romance, dentro de uma ficção, do realismo fantástico, por exemplo, dentro de um livro, por exemplo, do Gabriel Garcia Marques, ou Juan Rulfo, porque são situações assim inusitadas, insólitas, que a humanidade nunca viveu. E isso despertou um sentimento de deslocamento, de insularidade, de despertencimento, de isolamento, né? O confinamento trouxe para as pessoas reações múltiplas. Eu acho que você percebeu muito bem, né, os caminhos que esse conto percorreu. Então, esse conto surgiu o seguinte: eu participei, junto com a Eutânia, minha esposa, de um evento literário durante a pandemia, chamado
mundial de escritura. Era uma maratona criada por alguns escritores latino-americanos, principalmente argentinos, e eles convidaram vários escritores, cada um comparecia um dia e dava um mote, dava uma frase ou apresentava uma situação, e você tinha um espaço de 4 a 5 horas para fazer aquele conto de tantos caracteres, por exemplo, de 1.500 a 5.000 caracteres. Então, essa maratona durou vários dias. E um dos contos dessa maratona foi esse conto que eu passei para vocês aí, e que faz parte de um livro que eu publiquei o ano passado, chamado Horizonte de Espantos. E justamente o mote que foi dado por uma determinada escritora, se não me lembro se era colombiana ou se era boliviana, ela contou uma situação de um cão. E eu tomei esse cão Halloween como um dos protagonistas dessa história. Ele é um coadjuvante dentro da história, né? Dentro de uma família que está confinada, que está isolada, e que durante o período de isolamento e de incomunicabilidade com o exterior, eles acabam criando situações fictícias, situações ilusórias, situações de delírio, inclusive, e começa a criar uma certa confusão, né? Uma convivência escatológica dentro da própria casa, né? O cão é personagem aí subsidiado, mas no fundo ele metaforiza justamente a grande carga semântica, a carga escatológica desse momento, né? E aí você vai ver, durante esse período, né, a tentativa de se safar desse isolamento, porque tanto a filha quanto o pai, né, e a mãe, eles entram em confronto com seus mundos. E há momentos ali em que o pai parece que está revivendo os tempos da ditadura, quando tudo era proibido, quando tudo era negado, quando havia o fantasma, a obsessão da perseguição. Então, aquele ser que vai tomar conta da mente dessas pessoas é um outro vírus, né? E é a metáfora do próprio vírus. O vírus, a Covid-19, despertou em muitas pessoas, às vezes, os sentimentos mais estranhos, do bom e do melhor. Então, é um conto que eu tento fazer um balanço dicotômico de situações, né? Não é um maniqueísmo entre o bem e o mal, mas as possibilidades que uma situação de opressão, que uma situação de desconforto e de isolamento pode provocar numa pessoa, numa família, né, numa cidade, e é justamente o reflexo do que se provocou no mundo, né? Você falou muito bem aí sobre a ditadura, né, porque há um determinado momento em que o pai, o chefe de família, ele se sente acuado, como se estivesse sendo vigiado, como se estivesse sendo perseguido na época da ditadura, né? E é justamente isso, o conto desperta essa noção de insegurança nos seus protagonistas. Eu acho que, às vezes, a realidade... a ficção não dá conta da realidade, porque, às vezes, a realidade é tão cheia de nonsense, é tão cheia de subterfúgios e de situações que você não imagina tangíveis, né? E não imagina passíveis de acontecer, que às vezes ela supera a própria ficção. Tem uma frase do Carlos Nejar, que ele diz que a palavra literária é um movimento do mundo, né? É um ato dentro do mundo, uma transformação da realidade. Eu acho que, dentro dessa perspectiva, eu acho que a apropriação desse universo inusitado, né, através da literatura, permite que o autor possa retrabalhar essa realidade, porque nem a ficção daria conta de tanto absurdo. Então, acho que a sua leitura foi correta, você foi por vários caminhos, não teve só uma mirada, só um olhar, o seu olhar se enraiza, se transfere para outros escaninhos. É mais ou menos isso aí. Eu acho que, né, fico feliz que você tenha tido um olhar, eu diria, bastante diferenciado da realidade transposta aí para o conto.
Que legal. Obrigada, viu, Ronaldo, pela sua palavra. Muito obrigada, Ronaldo. É isso Obrigada, mesmo. Obrigado a você aí, Guiomar. Me lembro aí, Guiomar, que o livro que ela citou aí, que eles não moram mais aqui, que ganhou o Jabuti, foi você que me entregou o prêmio, lembra? Ai, que legal. Lá em São Paulo, na solenidade lá, cada autor recebia o prêmio de alguém, de um editor, de um professor, de um crítico, de algum outro colega, ou de algum livreiro, e na hora de receber o prêmio, eu tive a felicidade de receber das suas mãos. Ai, que lindo! Lindo você ter lembrado disso, Ronaldo. Isso mesmo, foi um privilégio para mim, viu? Uma honra. Foi o livro de 2015, né, que ganhou em 2016. Isso mesmo, querido. Então, podemos continuar. Só explicando um pouquinho para o Mário e para o Ronaldo, eu tenho adorado esses encontros, sabe, queridos, porque a gente começa a fazer eventos assim literários muito como ruas de festa, né? As pessoas não leem os autores, participam para ouvi-los quando eles estão ao lado de celebridades e acabam não conhecendo de fato a obra deles. Então, nós estamos fazendo uma nova experiência que é como um clube literário, né, em que o autor manda antes para nós um trecho e aí os alunos trabalham esse texto antes, né? E isso tem sido muito gratificante para mim essa também, simbiose né? leitor-autor, né? Porque é daí que a gente daí que sai o nosso aprendizado, né? A gente percebe no olhar do outro, né, por onde a gente está caminhando. Às vezes ele não sabe nem o que está fazendo, e às vezes um leitor te abre determinadas pistas, te abre a percepção para você aferir aquilo que você ainda não tinha percebido no seu conto. Eu acho que o leitor é o grande protagonista, né, dos nossos livros, né, porque eles que vão dar outro destino ao livro. É isso mesmo, Ronaldo. É isso que a gente está tentando fazer aqui, né? E estimular o gosto pela leitura, né? Que nos nossos tempos está abalado, né? Pelas redes sociais, por outras formas de interação, né? Com o texto. Mas, o mundo virtual tirou a pessoa do livro, né? Hoje o mundo virtual, as relações virtuais, eu acho que o contato com o livro é muito importante. O livro de papel, você pegar, né? Isso mesmo. Vocês podem alternar, como vocês estão fazendo, entre perguntas para o Mário e para o Ronaldo, ou a mesma pergunta, os dois respondem, né? Vocês sabem, né, como fazer isso, tá? Então, vou deixar o grupo... Estamos entre amigos, entre colegas. Isso, é legal vocês conhecerem. Achei muito interessante. São todos colegas, são alunos, mas são colegas, são todos, né, trabalhadores da palavra. Ah, então legal. Isso. Olha, como eu fiz um comentário São de vários cursos, alunos que estão aqui. Sim, todo mundo meio misturado aqui. Como eu fiz uma pergunta, né? Um comentário sobre o conto do Ronaldo, também quero fazer sobre o conto do Mário. Mário, eu achei incrível o seu conto. Eu me senti... É um trecho de romance, né? É um trecho. É um trecho de romance. Do Ronaldo. O Breu. Eu achei lindo aquela parte que você coloca o catolicismo bem visível ali, né, na oração de Nossa Senhora, quando você fala dos santos, e para cada pedido de cada santo, né, Santo Antônio, os outros santos que você colocou lá também, e aí eu consegui trazer para minha família, porque foi muito igual mesmo, viu? De verdade, eu acho que eu nunca vi tanta parecência assim num texto literário com a minha vida particular, né? Eu tenho uma avó que ela teve 12 filhos e ela mora no interior, e minha avó passou por tudo que Inácia passou, né? A perda de um filho, algumas dificuldades, o luto. O catolicismo, ela é uma pessoa muito católica e ela reza para todo mundo. A nossa família é muito grande, né? São 12 filhos, muitos netos, muitos primos, e até hoje ela reza para cada um.
mas a memória já não é muito boa, né? Sim. Não, isso que você está falando remete, inclusive, ao que o Ronaldo estava dizendo da interpretação que cada leitor tem do texto, né? Realmente, até você ter falado dos santos, né? Que é um aspecto dentro desse trecho, e o autor não sabe qual aspecto vai tocar mais cada leitor, né? Então é muito interessante ouvir isso, assim, realmente essa parte, cada eleitor se conecta assim com um determinado aspecto, e o leitor não, e o autor não tem mais controle sobre isso, né? Uma vez publicado, o texto não é mais seu. E aí os outros terão as suas interpretações, que são muito interessantes, e é muito prazeroso poder, e muito útil também poder ouvir essas interpretações. Até a descoberta de coisas que o próprio autor não sabia, né? Como o Ronaldo mencionou. Mas, de fato, esse texto é trecho de um romance, é um romance de 250 páginas, e ele tem 9 capítulos, e esse é o início do último capítulo, que é uma espécie assim de, vamos dizer assim, quando uma das personagens principais, né, faz uma espécie de apanhado geral assim de várias coisas da vida dela e acaba mencionando diversos aspectos já vistos no livro, né? Ele é um livro que tem 3 partes, e a primeira parte dele são praticamente textos autônomos, né? Você pode ver isso como contos até. E você, acho que a princípio o leitor não percebe que isso faz parte de uma mesma história, né? São personagens que citam outros personagens, e só depois ele vai perceber que as personagens às vezes citadas são, quer dizer, que digamos, no primeiro capítulo a personagem citou a personagem do segundo capítulo, só que isso não estava claro no primeiro capítulo. Aí você tem uma segunda parte que é quando mais ou menos as coisas começam a se entrecruzar e o leitor começa a perceber que aquelas são pessoas de uma mesma família, de várias gerações de uma mesma família. E aí a terceira parte explora alguns conflitos específicos entre algumas dessas pessoas, né? Então, no geral, uma visão panorâmica dessa família, que fica muito clara no final, e os conflitos que eles vivem, né? Então, nesse último capítulo, uma dessas personagens, são 5 protagonistas, todas mulheres, e uma delas, a mais idosa de todas, uma espécie assim de matriarca, ela ela sabe que brevemente ela vai morrer, e ela é uma pessoa dominadora, uma pessoa que sempre manteve todos ali muito na linha, né? E um pouco assim, mantendo eles assim sob pressão, até por conta de alguma chantagem emocional. Mas aí esse é o momento em que ela está deitada, né, na cama, tentando dormir, e começa a lembrar de coisas e começa a rezar para todos os parentes. São muitos parentes, são muitos irmãos, muitos sobrinhos, e até no ato de rezar para tanta gente é uma maneira de prolongar a vida, né? Porque ela vive ali uma grande ambiguidade, porque ela é muito cristã, então obviamente ela vive toda essa situação, né, de crença na imortalidade da alma. Ela sabe que ela vai morrer, mas ela tem esperança de que ela vai reencontrar pessoas importantes do passado que já morreram, inclusive um filho que ela perdeu quando era muito jovem, e o marido, todos esses já mortos, alguns irmãos que já morreram. Então a ambiguidade é justamente quase o desejo de reencontrar essas pessoas, mas ao mesmo tempo, quando ela pensa no passado, ela sente, ela pensa que essas memórias são do que foi vivido, fazem ela desejar viver mais. Então ela se sente assim um pouco, né, embora isso obviamente não seja controlado por ela, mas é como se ela pudesse pensar: será que eu quero morrer ou não quero, né? Eu quero porque você poderia encontrar meu filho, né? Mas eu não quero porque isso que eu estou sentindo agora é vida, né? Então eu poderia continuar vivendo, inclusive para pensar nele, né? No fundo, talvez seja porque essa ideia, essa crença na vida após a morte não seja total, né? Quer dizer, talvez seja, no fundo, tem uma pequena desconfiança assim de que é o desconhecido, né? Quer dizer, por mais que ela acredite que ela vai reencontrar essas pessoas, e eu particularmente acho que a ideia de que você vai morrer e vai continuar vivo, né, de certo modo, e melhor ainda, reencontrando pessoas que já morreram, é uma das coisas mais geniais que foram inventadas, né? Porque você é uma das
dos melhores assim, remédios para se lidar com essa tragédia da finitude, né? Você vai morrer, mas de repente você vai reencontrar lá o seu filho que morreu, seu pai, sua mãe. Isso é maravilhoso, é um privilégio, é quase um grande, vamos dizer assim, um grande consolo, né? Então mas ela gosta da vida e ela realmente tem dúvidas se vale a pena reencontrar esse filho que morreu, né? E ela menciona isso muito no texto, ou se vale a pena continuar viva, embora, claro, isso não seja nada que ela possa controlar. É Eu muito tive a bonito. oportunidade de ler o romance hebreu, Faria e Silva, né, que saiu pela Faria e Silva, Faria e né? Silva. Eu Exato. tive a oportunidade de ler na época. Eu tive essa mesma sensação que os 3 capítulos eles têm uma autonomia, que, na verdade, poderiam ser contos longos ou mini novelas, mas que se comunicam entre si, né? Há um personagem migrando para o... Como aquela sensação do Graciliano Ramos em Vidas Secas, né? Que cada conto ali pode ser lido autonomamente, né? Tem a sua própria autonomia, a sua própria individualidade, mas no fundo forma todo uma colcha, todo um mosaico, né, de uma situação. No caso do Graciliano é a vida no sertão, e no seu caso é essa vida da família. 5 olhares diferentes, 5 olhares femininos distintos sobre a mesma família, sobre as situações, sobre os dilemas vividos por aquela família. Realmente. Sim. Que bom que você leu, fico muito feliz com o comentário e tal. Então, aproveitando, também queria falar um pouco sobre o tema do teu conto. A gente mistura um pouco aqui os assuntos, se vocês não se importarem. Mas essa experiência do Covid, né, a experiência do isolamento, é um manancial assim, de ideias, né, para a literatura. E na China eu vivi quase que o oposto assim, do que o resto do mundo viveu, porque a China estava sempre na contramão. Assim. Então, no início de 2020, quando o mundo ainda não tinha se dado conta, começou na China. Então, foi o momento talvez o mais difícil, porque a gente não sabia o que era. Então, você tinha notícia assim, de que tinham morrido, digamos, 20 pessoas. E no dia seguinte você não sabia se o número seria 1.000 ou seria 20.000. Então, você não sabia nem o grau de contágio, né, dessa doença nova que ninguém conhecia, e não sabia qual era o grau de letalidade. Então, e você não sabia como se transmitia ainda. Então, você não sabia se o vírus já estava dentro da sua casa, você não sabia se você podia pegar na maçaneta da porta, se podia sair de casa, se já tinha, né, talvez já tivesse contaminado, né, porque passou uma semana de trabalho normal, vendo pessoas e tal, e talvez já tivesse contaminado. Então foi um momento muito, muito assustador, assim. Aí quando o mundo começou a ter consciência e a ter muitas mortes, como no Brasil, por exemplo, a China controlou rapidamente. Em Xangai, por exemplo, que é uma cidade imensa, né, de 25 milhões de habitantes, depois de um período assim com tudo absolutamente fechado, as pessoas voltaram ao normal, e durante todo o ano de 2020, 2021, as pessoas viveram normalmente, usando máscaras sempre, com muitos cuidados, mas absolutamente sem nada do que estava acontecendo no Brasil, com tantas mortes e tal. E aí depois aconteceu justamente o contrário. Um pouco antes de eu vir embora da China, exatamente um ano atrás, o governo chinês resolveu que o Covid lá tinha que ser zero Covid, o que é impossível. Então começaram quer dizer, eu fiquei trancado na minha casa de 60 dias, não podia sair, porque ninguém podia sair. E algumas pessoas tiveram muita dificuldade de conseguir coisas básicas, até alimentos. Então foi muito difícil esse período, quando o mundo já estava absolutamente convivendo com o Covid, né? Então são tantas situações, né, diferentes. Eu não escrevi, eu até escrevi um conto sobre isso, publiquei numa revista, assim, mas eu gostava muito de imaginar assim a vida das pessoas, né? Eu tinha uma vida de um homem adulto e tal, mas assim um adolescente, por exemplo, começando a namorar, um adolescente começando a se socializar e depois de repente não sai mais, né? Ou uma criança que não pode encontrar as primeiras pessoas fora da família que ela encontra na escola, um casal de velhos, um casal que não se suporta mais, um casal que está apaixonado.
pessoas que não moram juntas e que realmente estão no mesmo lugar quando tudo fecha, né? Então, são tantas as situações, assim, e a gente sabe, né, de casos de abusos e situações em famílias de vida mais precária, né? Tudo isso, uma dramaticidade realmente muito grande. Verdade. A pandemia foi justamente um divisor de águas na história da humanidade, né? Você relatou aí situações, né, que não são fictícias e que aconteceram mesmo. As pessoas foram obrigadas, por exemplo, as que não se suportavam, se suportar, né? O adolescente que estava na descoberta, né, da vida, né, teve uma interdição repentina do seu processo de evolução, de desenvolvimento, né? O velho, o casal de velho que queria sair para tomar um ar de manhã, para arejar e para não se enferrujar dentro de casa, foi obrigado a se recolher. E aí por aí vai, uma série de situações, né, que podem ser elencadas, né? Como diz o Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro, né? É a espantosa realidade das coisas, a minha descoberta de todos os dias, né? E essa espantosa realidade foi um grande soco no estômago da humanidade, né? A gente não estava preparado para enfrentar esses dilemas, né? E esse constrangimento imposto por um ser invisível. Sim. É como se tudo parasse, né? E você fosse obrigado a botar um foco na vida e ver o que está acontecendo, né? Inclusive num nível assim de política internacional, tudo ficou muito claro assim sobre quem são os países que mandam e os países pobres que não têm, por exemplo, como produzir uma vacina e que aí também não tinham acesso. Então, tudo aquilo que já existe no mundo e é naturalizado, né, pelo mundo, de repente, né, nesse momento assim de análise, ele viu-se que aquilo não era tão natural, né, que aquilo realmente era produto de uma situação cultural e muitas vezes injusta. E o vírus justamente trouxe à tona muita coisa que estava encoberto, o de bom e o de ruim que havia nas pessoas e também nos países, né? Eu acho que tudo isso aí foi uma lição. E a literatura tenta dar conta dessa realidade, a ficção perde feio, né? Perde. Mesmo. Agora os meninos vão continuar a fazer perguntas para vocês, queridos, tá? Sim. Podem continuar. Na verdade, eu vou, assim como a Vitória fez acima com o Ronaldo, eu vou apresentar a biografia também do Mário. Então, boa noite, gente. Meu nome é Marina. O Mário, né, Mário Araújo, é nascido em Curitiba, Paraná. É um escritor formado em Educação Artística pela UFPR, Universidade Federal do Paraná. Atuou como arte educador e redator de publicidade em Curitiba, além também de ser diplomata de carreira. Em 2005, publicou seu primeiro livro de contos, A Hora Extrema, 7 Letras, com o qual conseguiu uma colocação, né, o prêmio, no Prêmio Jabuti de 2006. Seu segundo livro, Restos, foi publicado em 2008 pela Bertrand Brasil. E em 2020 publicou o romance Breu, né, com o qual a gente vai trabalhar, pela editora Faria e Silva. Participou também da antologia Todas as Gerações, o conto brasileiro contemporâneo, organizado pelo nosso convidado também, Ronaldo, além de ter contos publicados em revistas na Alemanha, Espanha, Finlândia, Estados Unidos e México. Em 2023, pretende lançar, pela minha pesquisa, uma coletânea de crônicas pelo site Vida Breve do jornal Rascunho. Sim, são crônicas que foram escritas para o site Vida Breve, né, que hoje não existe mais, que era mantido pelo jornal Rascunho, e aí eu fiz uma coletânea e juntei algumas crônicas novas, e isso deve sair assim, daqui a algumas semanas. Todas e todas me ouvem? Muito bom. Uhum. Sim, Kênia. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Mário. Boa noite. Então, nós lemos, Mário, o seu capítulo de Breu.
E conversando com o grupo, a gente achou muito interessante como você trata as narrativas femininas nesse trecho, que é muito forte, né? Você vê uma intergeracionalidade entre as mulheres muito forte na narrativa. Então, a partir disso, nós gostaríamos de te perguntar como foi para você escrever uma obra tendo como base a narração de uma ótica feminina. Sim, muito obrigado, Kenny. Não, foi um desafio muito interessante. Assim, eu quis, assim, pelos personagens, assim, observando personagens que me cercavam, personagens da família e tal, eu tinha vários personagens femininos que eu achava muito interessantes. Então, eu queria explorá-los, queria, assim, alterá-los e explorar alguns conflitos que eu observava, né? E aí eu decidi realmente escrever sobre essas personagens. Aí pensei, opa, vou ter que escrever, né? É uma coisa difícil. É muito mais fácil você escrever, simplesmente começar a escrever sobre um pouco, né, sobre você mesmo, sobre um homem como você ou uma mulher como você. Tudo está muito mais ao alcance, né? Mas eu resolvi, como as personagens eram muito interessantes, eu resolvi um pouco enfrentar esse desafio, assim, mas com alguma insegurança, assim. Houve um momento, na metade do livro, assim, acho que quando acabou a primeira parte, que eu peguei isso e entreguei, pedi para algumas amigas que são ótimas leitoras e que eu confio, que realmente poderiam dar uma opinião, assim, bem abalizada e severa, se fosse necessário, para que elas lessem e me dissessem se fazia sentido, assim, né? Porque eu achava que poderia ouvir, não, isso, mulher não pensa assim, isso não faz o menor sentido, né? Você está sendo, você pode estar tentando escrever sobre mulheres, mas sempre com um pensamento de homem, e aí não é a mesma coisa. Você está, enfim, está simplesmente se equivocando, não tá sendo verossímil, né? Mas aí tive uma boa resposta e achei que estava indo bem. Mas até uma amiga chegou a comentar, num dos capítulos do livro tem uma personagem que ela é filha da Inácia, que é essa que aparece no fim, e ela tem um marido que chama Nelson. E há um momento em que o Nelson toma um certo protagonismo, assim, e narra, né? E a minha amiga disse, quando você escreve o Nelson, flui muito bem, assim, muito... e aí me fez ver, assim, como é difícil realmente, né? Fico muito feliz de saber que, que alguns leitores possam realmente achar que fluiu bem, que faz sentido, que é verossímil, né? Isso é muito, muito gratificante para mim. Mas eu acho que é realmente um desafio, e quando essa pessoa me falou isso, eu pensei, realmente é mais fácil, assim, é um desafio realmente tentar fazer e fazer com que as pessoas acreditem no personagem, né? Eu poderia ser, eu fiquei inseguro, assim, a ponto de pensar, não, a pessoa vai saber, esse personagem aqui não tem consistência, né? Mas realmente foi um desafio interessante. Quando alguém me disse que gostou e que os personagens são bons e tal, me deixa muito feliz. Fluiu muito bem, foi muito emocionante. Eu me emocionei bastante ao ler e ao relembrar, né? Você conseguiu tratar muito bem esse perfil de uma mulher mais velha, com muitos filhos, muitos netos, que se preocupa, que né, enfim, reza por eles e tal. Foi muito interessante. Parabéns. Obrigado. Então, eu vou fazer uma pergunta também para o Ronaldo, aí a gente abre para a turma, para eles fazerem as perguntas e comentários também. Pode ser? Uhum. Então, beleza. Ronaldo, eu acho que vou até mudar a minha pergunta, porque você fez a sua explicação, foi bem interessante. Você disse que o conto ele surgiu de uma dinâmica, né? Que você e sua esposa Exato. estavam. E aí eu queria saber, por exemplo, não sei como que procedeu a dinâmica e tudo mais, mas quando você quis escrever este conto, tinha algum acontecimento específico que te fez lembrar e querer falar um pouco, tanto na época da ditadura ou algum caso de violência pelas redes sociais, ou então algum caso na pandemia? Teve algo específico que te motivou a escrever isso? Olha, eu sempre digo que quando a gente faz ficção,
nem sempre a ficção ela é uma ficção puro sangue, tudo inventado. No fundo, quando você escreve um conto, quando você escreve uma novela, um romance, não é? Você acaba incorporando cenários, situações e de contingências que você viveu ao longo da vida, ou que você presenciou, ou que você registrou na convivência com outras pessoas. É claro que ali 80% ali é invenção, mas quando eu entro com algum assunto ligado à ditadura ou ligado à violência provocada, por exemplo, pelo bullying, a gente sempre tem em mente algum fato, alguma situação que você presenciou, né? O fato ali do personagem, o pai da menina, né? Sempre relembrar a ditadura, e ele cita alguns fatos ali. Na verdade, eu tomei emprestado algumas situações, ou alguns eventos, algumas falas, que são verdadeiramente algo que eu acompanhei, ou que eu vivi, ou que me foi dito durante a vida, sabe? Eu venho de uma geração, eu acho que o Mário também aí é um pouco mais novo do que eu, mas a gente pegou aquela geração ainda no auge, quase no final da ditadura, mas que a gente ouvia história das pessoas mais antigas contando o que passou durante a ditadura, o sofrimento. Por exemplo, eu tive um vizinho que ele foi torturado, ele era ferroviário, ele era militante sindical, e ele me contava muitas histórias do que ele passou, do tempo que ele esteve preso em Juiz de Fora, e esses fatos, essas ocorrências, às vezes alimentam um pouco o nosso trabalho ficcional, porque a sua experiência pessoal, seja a sua experiência geográfica, visual, a sua experiência psicológica, afetiva, né, a sua experiência de relacionamento com outras pessoas, né, você acaba capturando, aprendendo, né, de toda essa sua trajetória, né, elementos daquilo que você, de certa forma, participou direto ou indiretamente. Então, às vezes, eu me dou conta de que, num determinado conto, eu estou usando um personagem que me lembra aquele vizinho que foi torturado, ou me lembra uma outra situação. Por exemplo, eu tenho um conto meu, que se chama O Abuso, que está num outro livro, Dicionário de Pequenas Solidões, que quando eu escrevi esse conto, de repente eu estava reproduzindo uma situação que me foi contada por uma pessoa muito próxima, né? E ali eu estava fazendo uma transposição, uma transferência de uma realidade acontecida, mas não nomeando os mesmos personagens, nem os mesmos locais, mas criando a situação baseada naquele fato. Então, acho que a realidade vivida por você, ou vivida pelos outros, ou quando você é testemunha de situações que você viveu, que os outros viveram, tudo isso serve de matéria e de circunstância para você, na hora da sua confecção literária, né, você lançar isso no seu trabalho ficcional. Inclusive na própria poesia. De repente, a poesia também ela carrega esses elementos, né? Porque a literatura é um rio, ela vai carregando os detritos, né, da caminhada, né, dos barrancos. Eu comparo a literatura como um rio, e essa possibilidade que a gente tem de recriar a realidade, né, transformada em ficção, eu acho que é o grande barato da literatura. Então, nesse conto especificamente, embora 80% seja invenção, né, foi dado uma situação ficcional. Uma determinada escritora falou: olha, eu vou dar uma frase, né, ou vou citar uma passagem, e nesse caso aí ela tinha citado uma coisa que ela ouviu de um vizinho que contava de uma situação de um vizinho que estava vivendo uma fantasia dentro da sua casa, que a sua casa teria sido invadida, e havia uma voz que ficava o tempo todo dizendo para ela alguma coisa. E aí eu transportei essa coisa toda, né, essa atmosfera
de insanidade, eu diria assim, para esse conto, readaptando esse conto para a época da pandemia, porque a pandemia criou essa situação de ilusão, de desconforto, eu diria, de um passivo psicológico, emocional muito grande das pessoas, que elas estavam confundindo realidade com ficção. E o fato do isolamento, do confinamento, criou esses absurdos, né? Esse conflito entre o vivido, né, e o imaginado, entre o que estava acontecendo e o onírico. Então, o conto tem um pouco, sim, a sua pergunta é pertinente, ele é a adaptação da realidade, é a recriação da realidade, né? É a realidade transfigurada e transcendida, e às vezes até superada, porque às vezes a ficção tenta dar contornos alegóricos, né? Que, na verdade, metaforiza aquele instante no qual a humanidade está revestida, no caso aí, o vírus, né? Daquele desconforto. Então, é isso aí. Tanto que depois fala assim, no terceiro mês, né, de confinamento, foi quando o Luciano viu a cena mais perturbadora. E 3 meses de confinamento realmente mexe com a cabeça da gente, né? Em todos os sentidos que nós já conversamos aqui hoje, realmente, deu para perceber isso no conto. E você vê que nesse final do conto, o narrador só vai aparecer no final do conto, porque essa história foi passada ao narrador. O narrador é uma pessoa. O conto fala de uma situação que ocorreu muitas décadas anterior ao que o narrador está falando. Por quê? É uma pessoa que foi comprar o imóvel e ouviu essa história desse imóvel que estava fechado há décadas, né? Aí você percebe que o narrador aí, ele que está narrando a situação que lhe foi passada. Então, essa situação foi tão assustadora que ele desistiu de comprar o imóvel. Aquele imóvel estava fechado há muitos anos, né? É como se estivesse habitado por um fantasma. Ali havia o espectro de uma situação sinistra que incomodou o comprador, né? E só no final que é revelado, né? Quando ele desiste de comprar o imóvel depois de saber de todas essas histórias que aconteceram no imóvel. Né? Isso mesmo, eu achei muito interessante, viu? Parabéns, eu adorei a leitura. Obrigado. Agora o pessoal deve ter algumas perguntas. Oi? Vamos continuar. O grupo pode gerenciar aí as perguntas na ordem, né, de que as pessoas levantaram a mão, tá? Por favor. Júlia, pode falar. Olá, boa noite. Vocês me ouvem bem? Sim, sim. Sim. A minha pergunta, ela dialoga um pouco com acho que um pouco de tudo que foi falado até aqui. Eu vejo no livro dos dois, assim, na escrita dos dois, temas muito íntimos, temas que eu imagino que mexeram muito, assim, com coisas dentro de vocês, né, durante o processo de escrita. E eu vejo, de uma certa maneira, uma tendência literária que passa quase por um processo psicanalítico, né? Que você vai escrevendo e essa escrita, ela movimenta um processo de cura, né? Um processo da cura pela palavra, a elaboração ali de uma narrativa, organizando, reelaborando questões dentro de si. A primeira pergunta que eu queria fazer para os dois é se vocês concordam com isso, com que a literatura ela é um processo de quase uma autoanálise de alguma forma, e se sim, o que isso assim impactou, a construção desses livros impactou a vida de vocês no momento da escrita, como que vocês elaboraram questões, por exemplo, como a morte, o isolamento, a memória, a perda, enfim, todas essas questões que foram levantadas e muitas outras, imagino eu. Como que vocês se sentiram diante disso depois de ter elaborado essa narrativa, essas narrativas, no caso? Sim.
Obrigado, Júlia. Eu acho realmente que literatura e psicanálise são coisas muito próximas, assim, muito vinculadas, assim, muito unidas. Eu acho isso muito importante. Você está pensando nos personagens, você está lidando com as questões psicológicas deles e muitas vezes, obviamente, partindo de questões suas, né? Você manipula um pouco as suas questões para criar personagens que não necessariamente são iguais, né? Mas que são, digamos, reflexo daquilo que você próprio viveu. Eu acho, mas também uma coisa de um afastamento muito grande, assim, na hora de escrever. No fundo, você tem realmente questões muito íntimas, às vezes, que quer expressar, mas você tem as palavras entre você e esses sentimentos, né? Você tem um afastamento e na hora, quando você está escrevendo o texto, às vezes você está realmente manipulando palavras, assim, linguagem, né? E de uma maneira, às vezes, fria, podemos dizer assim, né? Você afastou daquela coisa, daquele calor, assim, das sensações, mesmo que elas tenham muito a ver com você, e tá manipulando palavras, assim, essa palavra ou aquela outra, essa aqui. No fundo, você está sendo um pouco, vamos dizer assim, sórdido, você está um pouco, assim, traindo aquela vinculação sentimental com aquilo que depois o leitor vai pensar e pode até imaginar e ver muito sentimento e ver muitas questões íntimas do autor naquilo, mas quando você faz, você um pouco manipula isso, assim, de uma forma um pouco mais distante, né? Embora, é claro, que tenha essa verdade do autor, né? Aproveitando um pouco a carona no que o Ronaldo estava falando sobre utilizar histórias, né? E da sua vivência do passado e as coisas que aconteceram com você para reproduzir, né? Certas realidades na ficção. Tem uma história que eu escrevi no meu segundo livro de contos, que é o Restos, que acho que é um bom exemplo, assim, porque eu tentei, a partir de um sentimento, assim, de uma sensação que eu tinha de relação a uma história ocorrida de fato, e aí eu queria justamente expressar aquilo. Mas aí, para expressar aquilo, a história já não me interessava mais, quer dizer, eu poderia manipular e flexibilizar aquela história à vontade, desde que eu mantivesse aquela sensação. A história é a seguinte: eu era criança e na minha vizinhança, assim, tinha um vizinho que voltava quase todo fim de tarde. Ele saía de um bar que havia nas proximidades e voltava para casa, e durante todo esse percurso ele se dirigia ao bar e xingava alguém. Ele xingava um homem chamado Oliveira, como se ele tivesse brigado com essa pessoa no bar e fosse para casa: Oliveira, seu filho da puta. E esse era o mantra dele, assim, né? Oliveira, filho da puta. Então ele voltava para casa e quando parava na frente do portão continuava xingando o Oliveira. E aí um dia, então isso sempre assim, ele fala: pô, mas todo dia ele briga com o Oliveira, né? E um dia eu e meus irmãos, a gente descobriu que ele era o Oliveira. E aí então esse homem, ele estava amargurado, foi isso que me pareceu, né? Amargurado, xingando a ele mesmo, bebeu, né, no bar e voltou ali, digamos assim, decepcionado com ele próprio, com coisas do passado, não sei. Mas então, aí eu queria escrever sobre isso. Então eu pensava, é isso, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho essa minha surpresa, assim, eu achava que essa minha surpresa diante meu Deus, ele é o Oliveira, né? E o tamanho dessa tragédia pessoal dessa pessoa, né? Então, como passar isso, né? Então, a partir poderia ser que para obter o melhor resultado eu tivesse que mudar muito a história, assim. Então já não interessava mais a estrutura enfim, de como é o dia a dia dele. Eu vou voltar do bar todos os dias e tal. Eu tinha que inventar uma maneira de fazer com que aquela surpresa minha, que deveria ser então a surpresa do leitor, né, diante dessa grande tragédia pessoal desse pobre homem, né, isso tinha que ser passado. E aí a verdade da história, a verdade no sentido da realidade dos acontecimentos, isso realmente poderia ser totalmente manipulado, assim, para chegar a esse efeito que era, digamos, a coisa assim ao qual eu tinha que ser fiel. Exato. A pergunta da Vitória é muito interessante. O Mário falou isso, tem muito a ver com isso mesmo. A literatura,
quando você está escrevendo, seja escrevendo ficção ou poesia, no fundo é uma catarse, né? Psicologicamente você é afetado porque você está pensando que você está criando uma situação, um personagem, mas o personagem que está te recriando, está te abrindo os olhos para alguma realidade, porque no fundo você tá metaforizando, né, está simbolizando, né, algum arquétipo que pertence às suas próprias vivências, né? Eu acho que essa questão da manipulação aí que falou o Mário, né, é muito presente. Você tenta manipular o personagem, tenta dar decodificar a história, tenta encontrar os labirintos do qual você quer se safar, mas no fundo, é você que está sendo utilizado pela história para tentar se reconhecer na história, né? No fundo, você carrega muito, né, da sua experiência pessoal, né? Escrever é um exercício muito interessante porque ele faz esse mergulho também, né? Você escreve uma história, mas cada vez que você lê aquela história, você sai diferente daquela história, como você lê um livro, né? É aquela filosofia heraclitiana, você nunca se banha nas águas do mesmo rio, porque na segunda vez que você se banhar, nem o rio nem você é o mesmo. E é a mesma coisa quando você escreve. Tem um escritor brasileiro muito importante, infelizmente pouco vive um certo ostracismo, é um grande contista pernambucano, cearense, chamado Moreira Campos. Moreira Campos, ele era um dos melhores contistas que o Brasil já produziu. Infelizmente, por morar fora do eixo Rio-São Paulo, não teve a projeção, né, que deveria ter. E uma vez eu lendo uma entrevista dele, ele dizia, né, perguntaram a ele como é que ele se sentia quando ele escrevia, né? Aí ele falou assim, toda vez que eu escrevo um conto, eu morro um pouco, né? Então é justamente isso, né? Não no sentido da morte física, mas também de você matar aquilo que está te atormentando, né? E que você transforma aquilo numa outra realidade transfigurada. E a literatura tem uma frase de um escritor, um crítico literário, ele foi até publicado no Brasil, vocês que devem até conhecer, eu acho que a Guiomar deve conhecer, James Wood, ele tem um livro chamado A Máquina da Ficção, que esse livro foi produzido no Brasil, acho até pela editora do SESI, foi até o editor da Faria e Silva, que quando estava no SESI, publicou esse livro, quando ele era editor lá, o Rodrigo Faria e Silva. Então, eu anotei ele dizendo uma coisa muito interessante na Máquina da Ficção. A literatura faz de nós melhores observadores da vida e permite-nos exercitar o dom da própria vida, que, por sua vez, nos torna mais atentos ao detalhe na literatura, que, por sua vez, nos torna mais atentos ao detalhe na própria vida. Então, acho que o que o Mário falou tem muito a ver com essa concepção do James Wood, nesse livro dele de ensaios, que, se vocês tiverem a oportunidade de ler algum dia, está muito fácil de encontrar, né? A Máquina da Ficção. Então, acho que vai ao encontro do que disse o Mário, né? Tá de acordo com a sua percepção, Vitória, né? A sua preocupação em relação a como se dá essa relação do autor na confecção do conto, como é que o conto estabelece uma empatia ou não, né? Qual é o nosso grau de manipulação dentro da história, né? Como é que você se relaciona com seus próprios personagens. Então, tem tudo a ver isso, né? A literatura nos abre esses caminhos, né? Nos faz conhecer esses labirintos, mas também nos dá a chave para sair deles. Muito legal. Eu fiquei pensando naquele verso do Pessoa, do poeta é um fingidor que finge tão completamente que chega a fingir que a dor a dor que devera sente. Muito bacana. Obrigada, gente. Pedro Henrique, pode falar. Acho que deixa a Bárbara falar primeiro, porque já faz um tempinho que ela levantou a mão. Pode falar, Bárbara. Ou não. A Thay ainda. Desculpa. Perdão, pode continuar.
Fica travando de vez em quando. Boa noite, grupo. Boa noite, Boa professora. noite, Boa Bárbara. noite, Olá, Renato. boa noite, Bárbara. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, eu gostaria de saber como é que você, né, sendo identificado, se entendendo como homem, se sentiu a escrever um papel genuinamente feminino. Eu queria saber que referências você buscou para construir essa personagem feminina, para você conseguir se encaixar nesse lugar social da mulher. Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda pergunta é se quando você vai escrever, você coloca algum tipo de música para te inspirar, para criar um ambiente imaginário, para te ajudar a entrar no clima, para você ir e desenvolver a sua escrita. Porque eu faço isso e eu gostaria de saber se você faz isso também. Com relação às referências, há referências de mulheres assim que eu conheço, mulher da família principalmente. Essas são as referências, são de observação, assim, pensar que personagem interessante, né? E não, coisas marcantes, coisas com as quais muitas vezes eu estava muito envolvido, né? Mas coisas de imaginar, vale a pena, né? Assim, pensar, ser uma personagem que vale a pena ir para um livro, assim, vale a pena fazer parte de uma história, ser analisada e aprofundada e, né, ser transformada numa personagem de livro. Um pouco por aí eu decidi, né, fazer essa história com mulheres, né? Mas são referências reais, assim, referências de pessoas com quem eu... E às vezes tem né, o Ronaldo vai concordar com isso, quando você está criando, aí você sai disso, né? Aí você já vai para muitos lados, assim, você pode quer dizer, você começa e aí você não precisa necessariamente voltar àquela referência, você aí vai para outras referências, você pode até preciso de um gesto para minha personagem, eu preciso de uma marcação, uma coisa que ela diga sempre. Isso era uma coisa que me preocupava um pouco nesse livro, porque são muitas personagens femininas, eu tinha um pouco de medo que elas se confundissem umas com as outras, né? Então tinha que ter coisas muito específicas dela, inclusive pequenas coisas assim da realidade, uma marcação, uma coisa que ela diz sempre, uma coisa um gesto que ela produz sempre, né? E às vezes você busca isso fora dali, você busca, vou sair na rua agora e vou buscar um gesto. Daí você observa, essa pessoa está fazendo um gesto interessante, vou colocar na minha personagem. Quer dizer, vira uma coisa tão ampla, né? Você pode, a partir de uma referência única, mas depois aquilo se espalha assim por tudo que te acontece, né, no seu dia a dia. Você pode pegar, como se tivesse um supermercado assim, fazendo compras, né? Você pega um produto aqui, um outro aqui, você vai tirando das prateleiras da vida e da realidade para compor, né, o personagem que você quer. E desculpe, qual era a outra pergunta? Que eu achei muito interessante também. Coloca uma música quando escreve, música, se sim. você tem um ritual. Não, você sabe que música instrumental até poderia, às vezes, mas não, geralmente não. Agora, a música com letra, jamais. Isso atrapalharia muito. Ouvir as palavras da música me atrapalharia muito. Mas eu tenho um personagem que eu estou criando, que é para o romance que eu estou escrevendo, que é uma pessoa que... E eu queria um pouco contar o passado dele por intermédio disso. Ele é um cara que ele compõe uma playlist musical, porque ele tem a música é capaz de trazer para ele memórias. Uma Madeleine do Proust em versão sonora. Assim. Aquilo traz memórias para ele, então ele começa a construir uma lista de músicas, porque elas se referem a determinados momentos do passado. Então, aquilo realmente traz a memória viva daquele momento. E aí ele vai lembrando de músicas de várias fases da vida. E eu queria um pouco contar, assim, que o romance contasse um pouco o passado dele por intermédio dessa lista que ele vai fazer. Mas, então, a música aí a música em memória, né? Então, é muito importante, mas na hora da minha escrita, assim, eu prefiro evitar. Acaba sendo uma distração, assim. Entendi, Não, obrigada. tem algum ritual assim? Oi? Escrita é a música? Comigo? Eu não estou Usar conseguindo música aqui. também? Para se inspirar? Vocês estão me ouvindo?
Está me ouvindo? Eu estou ouvindo. É porque eu estou com um problema aqui na visualização. Não, mas eu não tenho essa disciplina de colocar música. Quando eu estou escrevendo é aleatoriamente. Por exemplo, quando eu trabalhava o dia inteiro, às vezes eu me dissociava do trabalho para escrever. E independente de ter música ou não, eu conheço pessoas que só trabalham se tiver condicionados ouvindo música e tal, mas para mim é indiferente isso, se tiver ou não tiver música. Claro, eu gosto muito de silêncio, eu gosto muito do isolamento, né, de ficar situado apenas naquele ambiente, sozinho, escrevendo. E eu escrevo, não tem hora. Eu posso estar andando, posso estar caminhando, posso estar em casa, posso estar dentro de um ônibus ou do metrô e tal. Se vem uma ideia, se vem um insight, ou, por exemplo, se eu vejo uma situação, se eu escuto uma voz, se eu escuto uma expressão, se eu vejo um cenário, isso pode detonar, deflagrar a escrita de um conto, ou de uma novela, ou de um poema. Então, não tenho assim eu diria, uma formatação única, né, para o processo criativo. Ele é solto, ele é completamente despojado. A literatura surge para mim de qualquer momento, de qualquer situação, né? E não há, agora, se houver muito ruído, né, alguma coisa que interfira na minha concentração ou na minha leitura, certamente isso aí já vai criar uma certa interdição e uma dificuldade para eu desenvolver o trabalho que eu estiver fazendo ali na hora. Ok? Sim. Certo, muito obrigada. Pode continuar, então. Então, A Pedro... a minha imagem está aparecendo, não? Para mim aqui, não. Se você tá aparecendo? quiser tentar sair e entrar de novo, sai. Não, porque deu um problema aqui, mas tudo bem, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, a gente está ouvindo. Se quiser, pode porque é problema de sinal aqui em casa, às vezes, sabe? Eu tenho esses problemas também. Tudo bem, então. Pedro? Tá dando para ouvir direitinho? Tá sim, tá tudo certo. Tá bom. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Eu tenho uma pergunta para cada e eu queria começar pelo Ronaldo. Sim. Boa noite. Boa noite. Eu queria saber como que foi a construção do plot da história, porque eu fiquei muito surpreso desde o começo, dá a entender que realmente o cachorro vai ter um papel importante, só que eu achava que o cachorro seria, sei lá, alguma coisa do mal. Só que no final é o oposto, ele acaba sendo a vítima. Eu fiquei muito chocado com isso, eu fiquei com muita dó do cachorro. Como que foi sua construção para ter esse plot? Como eu tinha explicado aí para os colegas, né, esse conto nasceu de um evento, né, uma maratona de escrita chamada Mundial de Escrituras, que foi durante a pandemia. Uns escritores da Argentina, da Colômbia, Venezuela, vários países da América Latina abriram uma espécie de concurso, né? E aí várias pessoas se inscreveram e tal. Durante 2 semanas, cada dia você tinha uma tarefa de escrever um conto cujo mote, né, seria dado por um escritor. Então, um escritor da Argentina no dia apresentava lá uma palavra, uma situação, ou uma letra de música, ou algo que ele ouviu na rua, ou uma situação que ele presenciou no vizinho. E nesse dia, uma escritora apresentou esse mote, né, para escrever sobre um determinado acontecimento que havia ocorrido na vizinhança, né, e que tinha um animal. O animal não era nem um cachorro, era um gato. Esse gato, ele sofreu uma violência, né, e ninguém sabia de onde vinha essa violência. Ele era atormentado, a família era atormentada todo dia por uma voz, e essa voz dizia que ia matar o gato e tal, até que esse gato apareceu empalado na estante, né, em cima de um livro do Stephen King. Era o mote que... Só que eu retrabalhei esse conto justamente para readaptá-lo, né, reaproximá-lo da realidade que a gente estava vivendo, que era a pandemia, né? Que essa situação inusitada que ocorreu lá com o gato
Na verdade, era uma situação que poderia acontecer com qualquer um, e o cachorro aí foi vítima desse tormento vivido pela família, né? A família estava ouvindo voz, a família estava presenciando situações inusitadas, né? A filha ali no confronto com o pai, né? O pai aposentado, a filha trabalhava num escritório de contabilidade, tinha que trabalhar de casa no seu computador, e a vida da casa estava sendo atormentada, né? Só que eu mexi um pouco quer dizer, no mote, né, na pista dada por essa escritora, e coloquei um cachorro, né, e dei o nome de Halloween, né, porque essa maratona foi justamente no mês de outubro, e estava perto do dia 31 de outubro, ali, o dia do Halloween e tal, então deu o nome ao cachorro de Halloween, que tem a ver com bruxaria, né? Tem um pouco da fantasia dessa festa americana e tal. Então, acabei misturando as situações, né? E trouxe para a realidade da pandemia, né? E aí eu coloquei na cabeça do pai dela, né, determinados fantasmas e obsessões que ele carregava da época da ditadura, né, que fazia com que ele fizesse uma ligação, uma analogia entre o que ele estava vivendo e as perseguições, né? E porque na época da ditadura as pessoas também viviam esse horror, esse terror, né? Você sempre imaginava que poderia estar sendo atingido por alguma coisa, por algum mal ou por alguma perseguição, e a pandemia foi isso, né? Foi um mal, foi uma perseguição que trouxe o desalento para a humanidade inteira, né? Então foi mais ou menos isso, viu, Pedro? Que eu tentei reelaborar, né? Dentro daquele mote, daquela pista dada por essa escritora, né? Foi um trabalho muito interessante, porque havia escritores da América Latina inteiros, e só tinham 3 de língua portuguesa, eu, a Eutânia, minha esposa, e a Kátia Gerlach, que inclusive já participou desse evento com vocês aí, né? Desse encontro com vocês. E no fim, um escritor, um daqueles escritores que participaram, o conjunto de contos seria escolhido. Eu não me lembro quem foi. Então, eu recolhi esses contos desses 25 dias que a gente participou desse Mundial de Literatura e juntei num livro, né, que chama Horizonte de Espantos, né, que é o livro que saiu esse conto publicado. Claro, depois eu retrabalhei esse conto, porque eu escrevi esse conto no espaço assim, de 4 ou 5 horas, que era o tempo que você tinha para desafiar, para escrever, e você tinha que mandar até às 23h59 daquele dia. Né? Te dava, por exemplo, às 5 horas da tarde para você entregar até antes da meia-noite. Então, eu fiz o conto assim, meio atabalhoado e tal. Depois eu retrabalhei um pouco e tudo, né? O conto saiu com outra feição, que é a feição, né, que vocês conheceram aí. É mais ou menos isso. Ah, sim, nossa, muito obrigado pela resposta. E esse final, de verdade, me pegou muito de surpresa. Tentei dar, no final ali, fazer o turn-off, né, que chama, né? Você tentar mostrar o outro, né, quando dá o salto para o outro. Você não imagina que vai ser daquela forma, né? Aí, no final, que você descobre que a pessoa que queria comprar o imóvel já não vai comprar mais, porque soube de toda essa história que se passou com o imóvel estava fechado durante tanto tempo, né? Justamente porque abrigava alguns fantasmas. Né? Casa Assombrada seria isso. Agora, minha pergunta para o Mário sua personagem, eu achei que realmente tinha muita proximidade com a nossa vivência, eu achei ela muito... Você também, sua escrita, não sei, parecia que você tinha muita intimidade. Você se inspirou em alguém muito próximo, alguma coisa assim? Sim. Eu me inspirei em várias... Quer dizer, como o livro tem vários personagens, né, femininos, são várias pessoas da minha família e próximas da família. E, em muitos casos, eu misturei. Assim, tem personagens que são meio mistos, assim, de pessoas. Né? Assim, essa personagem, especificamente, tem um pouco da minha avó, tem um pouco de uma tia... de pessoas outras que eram vizinhas e tal, foi um pouco misturando, assim, mas são pessoas realmente reais que eu conheci, que conheci bem, conheci que foram próximas de mim, assim, por bastante tempo. Consegui reativar aqui. Porque realmente, pela escrita, deu para perceber nitidamente que tinha alguma inspiração mais
mais familiar com as personagens. Familiar. Obrigado. Uhum. Tá bom, obrigado você. Continuando com as perguntas, a gente tem a pergunta da Agnes no chat. E essa pergunta ela vai especialmente para o Mário, a respeito do simbolismo do título Breu. Qual foi a técnica que você mais gostou de trabalhar para explorar a solidão e o isolamento dos personagens? Técnica que eu mais... Isso. Desculpa, não ouvi bem. Técnica que eu mais usei para... Qual foi a técnica dramaturga que você mais gostou de trabalhar para explorar a solidão e o isolamento dos personagens? Bom, sobre o título, primeiro, eu tenho dificuldades, escrevi poucos livros, mas temos uma certa dificuldade com títulos, assim, não é uma coisa que aparece facilmente, nem que aparece no começo, assim. Todos os livros que eu escrevi, quer dizer, os livros de contos, os títulos acabaram sendo, assim, títulos de contos, né, que eu achei que eram contos principais, assim. E no caso do romance, eu já tinha terminado o romance e não achava um título, não achava, como se dar o título fosse muita responsabilidade, né, se o título não for bom, quer dizer, um negócio que vem na capa do livro, né, que vai ser uma espécie, assim, de apresentação do livro. Então, Breu, acabou chegando a Breu porque a vida das pessoas ali, de todos os personagens, é muito escura e pesada, e é uma vida meio sem horizontes, assim. Então, acabei chegando a esse título curto, né, e achei que tinha pesado, assim, que tinha um certo impacto, e que levava, assim, o leitor a ter uma ideia de que são vidas, assim, difíceis, né, vidas trágicas, né? Tem muitas questões trágicas no livro, né? Quanto à técnica, olha, eu não tenho muito... eu sou meio, assim... meu contato com a escrita é de leitura de romances e poesia também, né? Não sei dizer qual foi a técnica que eu usei. Mas o tema do isolamento, da solidão é muito importante para mim, e é um tema que aparece muito no livro, né? Nesse caso, por exemplo, dessa personagem, imaginá-la sozinha, né, à noite, totalmente, realmente, na solidão do quarto e também na solidão da casa, porque todos já estavam dormindo, foi uma forma, assim, que eu acho que contribuiu para se tratar da solidão, né? Ela sozinha pensando no passado, pensando na proximidade da morte. Tem cenas, assim, que são... O Nauro estava falando, né, sobre que as ideias podem vir em qualquer lugar, né? E tem uma coisa muito curiosa, que às vezes você tem ideias que são a partir de uma outra ideia. Quer dizer, você tem uma ideia principal e você vai ter que desenvolver, né, a partir daquilo, e você já está um pouco preso numa situação e você tem que se aprofundar, cavar, né? Você não vai para os lados, você vai para frente, para o fundo, para cavar aquela situação, para desenvolvê-la, né? Mas às vezes tem ideias que são um pouco avulsas e você quer usar aquilo e você tem que descobrir como usá-las, né? Cenas, por exemplo, essa cena ela sozinha num quarto. O quarto na cama ao dormir é uma cena importante na literatura, né? Tem muitas coisas boas escritas e no caso dessa personagem eu achei que era uma cena boa de se usar, assim, queria usar a cena do personagem no quarto pensando, né? E acho que aí acabou realmente contribuindo, não que eu tivesse pensado muito assim em técnica, mas acabou contribuindo para a ideia, para explorar a ideia do isolamento, eu acho. Uhum. Eu também concordo com o Mário, eu também não tenho técnica, eu acho que de repente a cumplicidade com o momento, com o personagem, às vezes te dá melhor, eu diria, te dá melhor instrumentação e artefato, né, na escrita do que a própria técnica. Se você quiser instrumentalizar demais o seu processo criativo, às vezes você cai num certo academicismo e tal. E eu não tenho técnica, principalmente porque a minha formação não é em letras, né? Eu não conheço técnica literária, eu me formei em Direito, trabalhei a vida toda como advogado e tal. A minha relação com a escrita é pelo lado jurídico. Eu sempre fui um leitor muito precoce desde cedo, né? Eu digo que a literatura primeiro me chegou pelos jornais.
eu digo que, quando me perguntam quais são as suas influências literárias, eu digo que a barbearia do meu pai. Meu pai foi barbeiro durante 40 anos, e eu não tinha biblioteca em casa, e aí o meu pai comprava os 4 jornais do Rio de Janeiro para os fregueses dele, enquanto esperavam ser atendidos para fazer barba ou cabelo, lessem, né? Então eu comprava o Globo, Última Hora, o Dia e o Jornal do Brasil. E isso na minha adolescência, pré-adolescência dos anos 70, né, no auge da ditadura. Então eu fui um leitor compulsivo de jornais, e foi através dos jornais, lendo naquela época, 73, 74, 75, tinha 11, 12, 13 anos, lendo as colunas de literatura, dos cadernos de cultura, caderno do JB, do Globo, que eu tomei conhecimento, a literatura me chegou através dos jornais, né? Então eu falo sempre isso, né? Eu aprendi a literatura, a gostar de literatura, né, na barbearia do meu pai, lendo os jornais. E eu descobri ali as colunas na época da Raquel de Queiroz, do Carlos Drummond de Andrade, né, Afonso Romano de Santana, Nelson Rodrigues, né, os bambambãs da crônica, da ficção, e ali eu tinha notícias de livros que estavam sendo lançados, né, e eu me interessava. Na cidade não tinha livraria, eu me lembro que tinha lá na época um senhor que ele chamava despachante, e ele ia ao Rio de Janeiro fazer encomendas, trazer encomenda para as pessoas. E aí eu precisava de algum livro, às vezes eu via no jornal um livro, tal, estava anunciado, ele trazia para mim do Rio de Janeiro. Então, a minha relação com a vida literária, com o mundo literário, foi justamente pelos jornais. E por aí eu comecei a ter intimidade com a linguagem literária, ficcional, poética, né? Não foi através de livros de estudos acadêmicos, nem nada. Como disse, a minha formação não é em letras, é em direito. Então, eu acho que eu escrevo de forma instintiva, atrás de um insight, de um senso de observação, do que o mundo me traz, do que as ruas me trazem, né? E aí eu acho que a técnica aí não tem grande influência nesse caso. Talvez pudesse até, se eu soubesse de teoria literária, de técnica, de processo criativo, talvez pudesse até escrever melhor. Mas até agora é a experiência mesmo sensorial, afetiva, visual, né, o contato humano, a relação com a leitura, que eu acho que o escritor não nasce feito. A grande escola do escritor, fundamentalmente, é a leitura, né? Eu acho que a leitura que nos dá todo esse testemunho, né? Toda essa bagagem, e que depois te insere e te catapulta para a própria escrita. Sem dúvida. É como se você fizesse um curso permanente, né? Você está sempre lendo, sempre aprendendo, sempre estudando. É verdade. O Durkheim diz uma coisa interessante, né? Que ele uma vez questionado sobre como é que era e criava, né, seus personagens e tal. Aí eu até anotei que ele disse: minhas criaturas criaram a sua própria realidade, uma realidade que arrebataram a minha imaginação, e com isso a minha realidade é o tempo que dediquei para criá-las. Então acho que é mais ou menos isso aí, né? A realidade, o mundo lá fora me ensinou, me deu as técnicas, me deu as chaves para eu tentar recriá-los, né? E com isso criar as minhas histórias. É isso. A próxima pergunta também é do chat, é da Marina. Ela pergunta: isso de misturar a ficção com a realidade durante o período da pandemia, talvez tenha sido uma forma psicológica de lidar com a perda da realidade já acostumada? A literatura ou a cinematografia servindo de apoio para a vida? Sem dúvida, eu acho que também é uma forma de escape, né? A realidade que a gente estava vivendo lhe trouxe margem, lhe trouxe ambiente, lhe trouxe cenários e material farto para você, ao reescrever, ao tentar refletir sobre esse período, né, mesmo ficcionalmente, você também se isolasse dele, porque a ficção te abriga, né? Ela te dá esse conforto de você estar cavalgando na crina de uma outra ilusão.
mais perguntas Também. no chat. Fala o Mário aí, vamos ouvir o Mário. Não, concordo. Acho que é um bom. Funciona como escape. Eu acho que momentos que você gosta mais daquilo que você está lendo, acho que aquilo está mais interessante do que a realidade. E às vezes a realidade é chata, às vezes a realidade é desagradável, né? E a leitura um pouco serve para isso, mas também serve para explorar a própria realidade, né? Ali você faz um diálogo e acaba entendendo, né? É como diz o Gide, né? A arte começa quando viver já não é suficiente para exprimir a vida, né? A realidade. André Gide disse isso, né? A arte vem aí em socorro da realidade. A Giovana tem uma pergunta no chat para os dois autores. Ela gostaria de saber quais são os projetos futuros de vocês. Ela também disse que gostou muito de ambos os textos. Vou falar, então. Muito obrigado, Giovana. Bom, eu tenho um projeto de um romance que vai meio lento, assim, e eu tenho uma necessidade muito grande de estruturar, deixar tudo muito arrumadinho antes de começar. Eu tenho medo de me perder. Eu acho que se eu me perder, se eu não tiver tudo muito, os caminhos já muito delineados, assim, eu vou me perder e não vou me achar nunca mais. Assim. Eu acho que se perder e tentar reconstruir um texto que não deu certo parece muito mais difícil do que começar o texto, né? Então eu tento deixar tudo muito assim arrumado e com muitas cenas assim um pouco prontas assim para talvez eu esteja até demorando demais nisso, mas eu quero escrever um romance e aí tem uma série de coisas, né? Essa é uma questão importante assim para nós, né, escritores, assim. Eu gostaria muito de escrever um livro complexo assim de 400 páginas, mas quem é que publica isso no Brasil? Então, aí você tem que se adaptar um pouco a isso, né? E tem várias histórias, assim, às vezes tem várias histórias, assim, como é que você vê isso, Ronaldo? Às vezes você consegue explorar e consegue ver conexões entre elas e tem vontade de escrever uma coisa muito complexa, como livros que a gente lê de escritores não brasileiros, né? Mas vezes... talvez seja melhor pegar cada uma dessas histórias, fazer um livro de 100 páginas e tem essa questão editorial, assim, não tem como não influir, né, no que a gente pretende fazer. Você tem razão. Às vezes, né, é melhor você aguardar um pouco e não ser assodado e tentar depurar bastante o seu texto, porque às vezes você tem a pretensão de criar um monumento proustiano, né, literário, e às vezes vai sair uma coxa de retalhos e o livro vai sair todo desigual. Às vezes um livro curto, bem escrito, né, e às vezes você não encontra conexão entre aquilo que você está escrevendo, o conjunto não vai resultar com aquela eficácia estética que você está esperando, né? E tem essa dificuldade também de mercado, de livros muito, muito extensos, né? E hoje parece que com essa necessidade, essa demanda de velocidade, de urgência das coisas, as pessoas têm a tendência de ler livros mais curtos, né? E como você disse aí, às vezes é melhor mesmo você tentar trabalhar bem um texto mais reduzido, mas que vai te dar satisfação depois, né? Satisfação estética. E eu, no meu caso, aí, eu estou escrevendo, já arrastando há algum tempo, um romance que é ambientado na época também que cobre esse período do impeachment da Dilma, do golpe, né? Até recentemente, né, com a ascensão do fascismo e tal. Esse romance tem um título provisório, Esse País Sem Nome. E eu vou gestando aos poucos, também não tenho pressa, e tenho alguns contos ali avados, e tem um livro novo também de poesia que está bem adiantado, né? Mas a questão toda aí é de mercado mesmo, você encontrar, às vezes, um espaço para publicar, né? Porque tem tanta gente publicando, muita coisa aí, muita coisa boa também, muita coisa ruim e tudo, né? E você soltar um livro atrás do outro também não é bom, né? Então é isso, existem essas coisas em progress aí, né? Que estão, uma hora vão sair. Ótimo, tomara.
A Carolina também fez uma pergunta pelo chat para os dois. Ela gostaria de saber de onde vêm as ideias, né, para a escrita, se há um conjunto de hábitos que vocês cultivam para manter a criatividade. Quer começar, Ronaldo? Pode falar você, Tá bom. Mário. Não, é um pouco isso como o que o Ronaldo falou. Qualquer lugar, quando você estava falando, né, que a literatura vem em qualquer lugar. Isso acontece comigo, mas eu não diria que é a escrita, mas a ideia. Assim, isso realmente pode acontecer. Uma coisa que eu observo, uma cena, uma sensação, vendo, e no diálogo também com coisas que a gente lê, né? Às vezes você lê e pensa, pô, o autor disse isso, mas podia ter desenvolvido mais essa ideia. Gostaria de desenvolver. É um diálogo com livros que você lê e gosta, né? Então, daí vem muita coisa também. Mas isso, no meu caso, assim, as ideias, mas a hora de sentar realmente e alinhavar e escrever, aí é uma outra coisa. Aí já eu preciso um pouco mais de silêncio, isolamento, assim, não consigo isso em qualquer circunstância, né? Mas as coisas vêm muito assim. E aí tem dias que vem muitas, aí você pode passar também vários dias se não tem nenhuma ideia. Sim, as ideias vêm, e são todo tipo de ideia, né? Pode ser uma frase, uma palavra, essa palavra eu queria usar. Ou, assim, às vezes coisas grandes, às vezes vem uma ideia, isso aqui é um livro, né? Você pensa assim, isso aqui é um tema assim que merece ser explorado. Às vezes é um tema, esse tema é interessante, podia um dia tratar sobre isso, né? Enfim, são tantos tipos de ideias, né? Com graus diferentes assim de maturidade, que é difícil, inclusive, organizá-las, né? E saber o que fazer com cada uma delas. Mas elas é uma coisa viva, assim, que acontece a todo momento. E até os amigos às vezes brincam assim, pô, nunca sabe se você tá conversando comigo e tá tomando notas sobre alguma coisa, né, que vai escrever sobre. Eu acho que nesse ponto o escritor é meio perigoso, assim, né? Você pode estar tomando notas e analisando alguém com quem você está falando para colocar num livro, né? Eu me lembrei aqui de uma história, me parece que foi o Marcos Rey contou uma vez que um amigo chegou para ele num café que ele estava lá em São Paulo e contou uma história para ele, né? Ele falou, pô, você precisa escrever esse livro e tal. É uma história, eu acho que se passa no livro O Enterro da Cafetina, se não me engano. Aí diz ele, você não vai escrever essa história, não. Aí o cara não escreveu, disse que 10 anos depois ele pegou aquele mote ali e escreveu a história, né? Se você não escreveu, eu vou escrever. Então, acho que, como o Mário falou aí, eu também não tenho, eu diria assim, um esquema pré-determinado. Eu vejo, às vezes, escritores uma entrevista uma vez de um escritor, ele dizendo que quando ele vai escrever um romance, ele tem um esquema já pronto, ele dá nome aos personagens, idade, origem, né, aspectos psicológicos, ele faz todo, como se diz, vai construir um edifício, mas você percebe os andaimes, né? Às vezes o escritor tem muito isso, depois que o livro está pronto, você percebe os andaimes, deixa os andaimes ali. Comigo acontece diferente, aleatório também, tá? Às vezes, eu tenho um insight, por exemplo, eu posso ouvir uma fala, ouvir uma cena na rua, uma discussão, ou estou lendo um livro que aquilo ali me transporta para outra realidade, eu acabo fazendo uma ligação com alguma coisa que eu já estava pensando em escrever. Então, existe sempre esse trânsito, né, quase onírico entre o que você quer, o que você está vendo, o que você está percebendo, o que você está lendo. Há sempre algo de intertextualidade, né, interseções, né, entre a sua experiência exterior, geográfica, com suas intenções íntimas da escrita, né? Então é mais ou menos isso. Qualquer situação pode deflagrar para mim a escrita de um determinado texto, de um poema, de um conto, né? Pode surgir, por exemplo, a questão do impeachment da Dilma e todo aquele movimento que foi deflagrado em torno da deposição dela, né? Do golpe, e aí aquilo ali eu vou tentando colocar em torno daquela história ali o que havia acontecendo na realidade de uma cidade, por exemplo, no caso aí é São Paulo, onde eu morava na época, né? Então a gente vai carregando, né, para o seu, eu diria,
edifício ficcional, tudo aquilo que está na periferia, no entorno, né? Você vai captando, os elementos vão chegando como se fosse o próprio texto, seja do conto, do romance, da novela, ele é um imã, né? Ele acaba atraindo outras situações, a convergência de outras realidades, né? De outros sentimentos, de outras sensações, né? De outras percepções anímicas, psicológicas. Aí o personagem vão se configurando os personagens, você rouba um pouco de alguém que você conhece, de uma situação que você viveu, né, de um acontecimento político e tal. Então, acho que a literatura é justamente esse pupurri de condições, né, que você percebeu ao longo da sua, né, da sua caminhada, né? A realidade presente, né, como diz o Drummond, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente, né? É isso que a gente carrega para o que a gente escreve. Eu acho que, de um modo geral, né, e grosso modo, seria isso. Isso mesmo, Ronaldo. Muito bom. Quem mais, gente? A Érica também colocou uma pergunta no chat para os dois. E a pergunta é a seguinte: qual é a parte mais difícil da escrita para vocês? É a publicação. É um desafio, toda escrita é um desafio, mas quando você termina, você tem o alívio de ter dado à luz a um rebento, né? E aí vem a outra fase, que é justamente, né, a prospecção de espaços de publicação, que hoje é um grande gargalo, né? Tem muita gente escrevendo, né? E hoje as facilidades de publicação são muito grandes, né? Hoje, principalmente a rede social, ela democratizou muito o acesso ao texto literário, né? Ainda que o texto não seja publicado, mas ele está aí disponível. Eu acho que isso aí criou também aliás, na rede, né? Em falar em rede, nem tudo que cai na rede é peixe, né? Então a gente tem que ter também o discernimento, né, de separar o que tem qualidade ou não. Mas a gente vive uma época de profusão mesmo, né? De alternativas de publicação, e isso eu acho muito interessante, né? A publicação realmente é das e as partes pequenas mais editoras hoje, têm um papel fundamental, né? Eu acho que eu tenho descoberto assim, descobertas fantásticas de escritores da melhor qualidade, seja em ficção ou em poesia, nas pequenas editoras, né? Elas têm dado vez e voz a muita gente que não teria espaço, por exemplo, nos grandes grupos editoriais, né? Que é um gargalo muito grande, né? A concorrência é muito grande, a menos que você ganhe um concurso de projeção nacional e internacional e algum agente literário te abrace, né, e vá trabalhar o seu livro no Brasil e no exterior, né? Mas isso aí é uma loteria. A Guiomar, que é escritora e já foi editora, sabe de perto, né, como às vezes né, os caminhos são bifurcados, né? É cruel, é muito cruel. E ser editora é dificílimo, assim, porque chegam milhares de projetos mesmo, né, a cada semana, e a gente às vezes não tem tempo nem de ler, de analisar, né, e tem outras pressões que contam, né? Por isso que eu deixei até a edição, assim, né? Depois de 2 anos eu voltei para a universidade, voluntariamente, né? Porque é muito, muito complicado, assim. Eu até brincava assim que para você ser escritor é melhor você montar um grupo de rock ou virar um ator de novela, sabe? Porque para as editoras interessam mais, muitas vezes, pessoas que estão na mídia, né? É verdade. Eu me lembro que a gente conversou sobre isso. Né? Um dia você estava lá na Quixote, a gente conversou sobre isso. Pois é, eu às vezes aprovava um autor e aí esbarrava no publisher, né? O publisher não aceitava, né? Por isso que eu saí, sabe? Depois de 2 anos, e hoje existe um fenômeno hoje dominante dentro do mercado editorial,
o autor hoje vale pelo contexto e não pelo texto. Então, tem muitas temáticas, muitas pautas, muitas militâncias que saem na frente, né? Isso mesmo. Então, o mercado, ele hoje tem outras demandas, né? E nem sempre a qualidade do texto é que interessa, né? Sim, são questões extraliterárias, né? Muitas vezes que determinam aquilo que vai ser publicado, né? É muito complicado isso, mas o futuro diz, o futuro revela, assim, o futuro muitas vezes separa, né? Mostra o que realmente valeu a pena, né? É isso. A peneira do tempo é que vai dizer, autor, né? Mas pelo menos hoje o autor tem mais possibilidades de publicar por conta própria, né? De não ficar refém do sistema, né? Então, ainda bem. Exatamente. Né? É isso. Ou ficar tem mais exatamente. Tem mais perguntas aqui, né? Nós estamos falando muito. Tem a Micaela. Alguém lê a pergunta da Micaela? Micaela Gabriele quer saber, deu boa noite para vocês dois. E falou: a minha pergunta vale para os dois autores. Gostaria de saber quais foram os momentos, mais difíceis do processo criativo de vocês. Tiveram que pesquisar e ir atrás de alguma informação? Fazer mesmo esse trabalho de pesquisador que os autores fazem quando estão criando? Bom, tem vários. Eu acho estruturar o texto, né? Como eu falei, eu sempre tento estruturar um pouco, assim, com medo de me perder, né? E às vezes é um pouco difícil, assim. E quando você... Quer dizer, essa foi minha primeira experiência com romance, né? Que é uma coisa bem diferente de escrever contos. Embora eu adore escrever contos e quero continuar escrevendo contos. Mas tem momentos que você está escrevendo algo que é um pouco longo, extenso, e você pensa, será que eu me perdi, né? E é muito difícil você lê aquilo com olhos de quem não sabe. Você tem que um pouco fingir que você não é você, né? Você tem que fingir que você não sabe o que vai acontecer. Você tem que fingir que você é o leitor, mas é impossível fingir que é o leitor, porque você conhece aquela história, né? Mas para entender e perceber, assim, se há um desequilíbrio, né, no texto, você tem que um pouco fazer de conta que você não conhece aquele texto como você conhece. E eu acho isso extremamente difícil, assim. Tinha muito medo durante o processo de criação do romance, assim, de que ele estivesse desequilibrado. Eu dizia, não, mas isso aqui, né, não faz. Insistiu muito nesse ponto, aquilo está fraco. Esse equilíbrio geral, assim, eu acho bastante difícil. No meu caso, é algo parecido, mas eu não tenho aquela obsessão da pesquisa, né? Às vezes, determinados autores têm uma propensão a ser muito cautelosos, pesquisam demais para escrever um romance, até sobre fatos históricos e tal, mas eu escrevo assim, de forma mais livre, e não digo aleatória, mas sempre com atenção para que não incorra em verossimilhanças, né? Eu acho que muitas vezes também há determinados detalhes na estrutura do seu conto, do seu romance, que você tem que estar atento para que não fuja um pouco, né? Você não se perca na inverossimilhança. Mas não há, da minha parte, assim, por exemplo, aquele excesso de zelo com a pesquisa, né? A não ser que algum dia eu vá escrever um romance profundamente marcado dentro de uma situação histórica e tal, que eu teria que ter, né, a habilidade necessária e a cautela necessária para não incorrer em erro, né? Mas não é o meu caso, eu nunca escrevi um romance histórico e nem pretendo, mas eu acho que quem trabalha nessa vertente, com certeza tem que ter, né, um pouco da prevenção para que você não incorra em alguma derrapada, né? Mas no fundo, a preocupação mesmo é tentar estruturar uma história, né, que compatibilize, né, a temática com a linguagem, que você tenha o maior cuidado possível, né? Porque a literatura, acima de tudo, é linguagem, né? Você pode estar construindo uma história banal, uma história sobre quase nada, mas se essa história tem uma linguagem, ela atrai o leitor, né? Como diz o Roland Barthes, né? Eu gosto de um texto pelo que a linguagem me arrebata ou me destrói, né?
Eu acho que é por aí. Quando você pega um texto, e aquele texto... Por exemplo, os textos da Clarice Lispector, por exemplo, às vezes não tem eu diria, uma linearidade ou um enredo, mas tem uma atmosfera, só aquela atmosfera, né, claustrofóbica, né, a atmosfera da própria linguagem, né, a linguagem é em si um personagem e já né, já te galvaniza. Então, acho que fundamentalmente é isso aí, trabalhar a linguagem, né? Porque às vezes você tem uma boa história, você tem um bom tema, mas você não conseguiu desenvolver em termos de linguagem, de repertório, vocabulário, inclusive, aquela história. Sim, criar uma atmosfera, isso é muito importante. E, né, e fazer isso com a linguagem, né, com as palavras, como a música, por exemplo, faz com os sons. Né? Exatamente. No fundo, tem toda uma estrutura técnica ali, uma escala significa isso, uma outra vai te dar, mas a partir disso você cria situações que fogem ao mundo. E aí você tem que ter intimidade com o seu texto, né? Você tem que... cumplicidade. Eu me lembro quando perguntaram ao Mário aí, né? Não sei quem que perguntou, como é que ele conseguiu incorporar a alma feminina nos seus personagens, né? Eu me lembrei, né, do Chico Buarque, né, como ele escreve tão bem as letras dele e como ele consegue incorporar a figura feminina, né? Então é muito parecido aí com o que, né, você faz aí com as personagens femininas, as 5 personagens do seu romance, né? Quer dizer, você entrou na alma delas, você teve uma cumplicidade com elas, né? Eu acho que isso é importante num texto, né? Vitória? Eu queria fazer uma pergunta, né, antes da gente encerrar. O conto, né, Vestígios de um Mundo Pós e Sem Nome, leva em consideração, então, essa questão da pandemia, né, que eu acho que foi um momento que talvez tenha mudado muito a nossa concepção de passagem de tempo e acho que até mesmo da morte. E, juntamente com isso, eu queria citar um vídeo que eu vi do blog Estudos Lusófonos, no qual o Ronaldo deu um depoimento sobre um dos contos dele, A Maneira de João Antônio Samuel Ravet, no qual você fala que a morte e a passagem do tempo eram algumas das suas preocupações permanentes com relação à literatura. E aí eu gostaria de saber se isso ainda é uma coisa que você considera, e se sim, justamente se você faz uso disso para escrever seus textos atualmente, né? Inclusive esse conto que a gente leu. E aí também eu tenho uma outra pergunta que eu acho que o Mário também poderia falar um pouquinho se ele quisesse, porque eu acho que o texto dele também menciona um pouco esses 2 elementos, que é se vocês acreditam que existe uma forma melhor de trazer essas questões, né, de passagem do tempo e acho que também da morte numa história, porque eu acho que a morte principalmente é um elemento assim que traz um certo desconforto, né, muitas vezes, e para algumas pessoas é um assunto um pouco delicado. Se vocês acham que existe uma maneira melhor de tratar isso, e se sim, qual seria? Fala primeiro aí, Mário, não? Pode falar, tem 2 perguntas para você. Pode falar. Pois é interessante você ter tocado nesse conto, né? É um conto do qual eu gosto muito, inclusive esse conto está num livro meu anterior, que eu acho que eles não moram mais aqui, se não me engano. Esse conto ele ganhou, inclusive, em 2010, o concurso literário da Prefeitura de São Bernardo do Campo, né? E a matéria que sempre me preocupou, né, uma questão existencial que sempre me preocupou foi a morte, né? E a morte ela exerce um fascínio muito grande para mim, sabe? Inclusive eu tento fazer isso na literatura. Esse conto, A Moda de João Antônio Samuel Ravet, o Mário, que viveu em Brasília, deve saber dessa história. Não sei se o Mário conheceu o Samuel Ravet, que morou em Brasília. Era um escritor brasileiro, mas nascido na Polônia, e ele veio para o Brasil com 9 anos. Ele foi para Brasília na época da construção de Brasília. Ele era, juntamente com o poeta Joaquim Cardoso, pernambucano, os 2 principais assessores do Niemeyer, porque os 2 eram engenheiros e eram responsáveis justamente pelo cálculo estrutural das obras de Brasília. E o Samuel Ravet era um grande escritor. Ele era judeu,
mas ele sofreu, ao longo dos anos, um processo de deterioração psicológica muito grande, porque ele não se situava nem como brasileiro, nem como judeu, ele se sentia insularizado, isolado na própria terra, e ele vivia uma espécie de vida anacoreta. Ele era um homem extremamente isolado, não tinha quase convívio social, e ele deixou obras de contos maravilhosas, sabe? Ele tem livros assim fantásticos. Ele morreu com 54 anos, e a morte dele e a morte do João Antônio, que é outro grande escritor brasileiro, se deram da mesma forma. Os dois foram encontrados mortos nas suas casas, sabe? Então, eu peguei a realidade desses dois autores, que são autores que me dizem muito, né? Cuja morte, né, são mortes análogas. E aí eu criei um personagem que se passa em Brasília, que também é baseado no Samuel Havé e no João Antônio, que é um funcionário público que é encontrado morto depois de vários dias sem aparecer no serviço, né? Aí vão à casa dele para procurá-lo, aí veem que lá tem um cachorro latindo o tempo todo, as cartas do correio acumuladas na entrada, na varanda, e uma legião de moscas querendo entrar na casa. Aí encontram lá essa pessoa, né, esse personagem caído, com a cara sentada assim dentro de um prato de sopa quinor. Ele tinha preparado uma sopa para jantar, a televisão ligada, e ele, no momento que ele estava sentado ali para comer, ele teve um infarto fulminante, um colapso, um derrame, não sei, e morreu e caiu com a cara em cima do prato de sopa e a televisão ligada lá há dias, né, chuviscando. E foi assim que o Samuel Havé morreu, sabe? E assim que ele foi encontrado. E o João Antônio também foi encontrado pelo filho no Rio, morava sozinho, morto depois de vários dias, caído em casa. E o Samuel Havé tem um livro de contos chamado Sete Sonhos, Contos do Imigrante, que tem um conto chamado Breve História de Maçãs. Nesse conto, existe um personagem que morre e é encontrado morto sentado comendo um prato de comida na casa. Então, eu fiz uma espécie de metaconto, num exercício de intertextualidade entre essas mortes, porque a morte sempre acompanhou a mim na minha escrita. E eu sempre tive uma curiosidade, eu sempre gostei muito, desde cedo, de frequentar cemitérios, sabe? Eu gostava de andar, eu ficava olhando aquelas campas, imaginando que vida estaria ali, lendo aquelas placas e tal. Quando eu vou para algum país, alguma cidade, eu gosto muito de visitar cemitério, sabe? Por exemplo, quando eu vou a Paris, eu sempre gosto de ir ao Père Lachaise, visitar o túmulo dos escritores e tudo. Então, é uma coisa muito forte, né? Um dia, eu conversando com a Lígia Fagundes Telles, eu perguntei a ela, de onde você tira o nome dos seus personagens? Brinquei com ela. Muitas vezes eu tiro de lápide de cemitério, ela falou assim, né? Aí eu percebi, poxa, quanta gente, né, trabalha essa questão da morte, né? Porque essa questão da morte, da finitude, né, da passagem do tempo, é uma coisa muito, muito misteriosa, né? O Camus diz que o único problema essencialmente filosófico no mundo é o suicídio, né? Eu penso que a morte é um único problema assim, de grande monta e de grande poder emocional que me causa espanto e me desperta a escrever alguma coisa que tem sempre um envolvimento com morte, sabe? Eu acho que foi muito interessante você ter reportado esse conto, que ele já saiu há muitos anos, né? Não sei como é que você descobriu, com certeza você viu na internet, né? Eu assisti um vídeo também de você falando sobre. Uhum. E tem um outro conto meu chamado Óbito 75888, que é também sobre a morte de Samuel Havé. Está no meu livro Dicionário de Pequenas Solidões. Se vocês não leram Samuel Havé, eu gostaria de indicar. Vocês podem procurar na estante virtual, que encontra contos dele. É um autor fundamental, sabe? Ele tinha uma angústia existencial muito grande e ele passa isso nos contos dele. Sim, ele é muito bom. Muito obrigada. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigada, Eu que Mário. agradeço.
Foi Obrigado maravilhoso, vocês. né, estar com vocês nessa conversa, assim, muito Aprendemos enriquecedor. bastante, hein? Aprendemos bastante hoje com as alunas e os alunos aí. E é Ronaldo, bom Sim, rever o Vocês- Mário aí, Eles são impressionantes, né? rever o Muito foi um Mário, prazer. Foi legal, muito gente. bom estar com Obrigada. vocês. Adorei a conversa. Que bom conhecer todas vocês, todos vocês. né? Foi uma ótima Muito obrigado. interação, né? Me senti bastante à vontade com vocês aí. Legal. Eu também. Ronaldo, você que gosta de Ótimo. passear não, né? Conhecer cemitérios, um dia que você estiver em Ouro Preto, vai nas igrejas. As igrejas de Ouro Preto, praticamente todas elas. Você conhece Ouro Preto? Conheço, já fiquei até hospedado lá numa pousada lá, quando a Guiomar me Na convidou pousada para ir da num minha mãe. evento lá, lembra, Guiomar? Sim, no Fórum das Letras. Você viu o Fórum das Exatamente. Letras. Legal. Aliás, quando eu conheci a Eutânia, minha esposa, a primeira viagem que a gente fez namorando foi a Ouro Preto. Que bonitinho. Ótimo, que delícia, uma delícia. Nas nossas igrejas Então é tem. isso. E eu fui Gostaria de levá-la dizer para que ver eu o também adoro cemitérios. Também adoro Ai, que cemitérios. legal. E recomendo o cemitério aqui de Havana. Muito bom. Nossa, Quando que você- legal, é. gente. É muito bonito. Ô, Mário, Você está em Havana, Mas eu acho eu amo eu também, Cuba. deve ser uma coisa de escritor. Eu amo quando eu Cuba, tive em Mário. 2015 Ainda vou aí te procurar. Quando estivemos em 2015, eu, Mário, aí em Havana, eu cheguei aí ao cemitério, mas estava fechado, já era o final da tarde, não consegui entrar. Aham. Eu tive aí, Eu também, Mário, quando vou a Prêmio Paris, vou ao Casa pelas Père Lachaise. Américas, Temos isso em tá? comum. É. Eu tive muitas vezes que eu recebi o Prêmio Casa pelas Américas, né? E aí legal. voltei algumas vezes a Cuba, amo Cuba, sabe? Eu também, eu Gostei quando muito de estive aí em saber que você tá aí. 89, quando eu estive aí em 89, conheci o Hélio Dutra, que era um grande escritor brasileiro que vivia em Cuba desde os anos 50. Ele era do Estado, e ele foi o grande amigo das esquerdas brasileiras, ele era considerado o embaixador de fato do Brasil. Ele morreu com mais de 90 anos, ele tem um livro chamado Querida Ilha, que foi publicado no Brasil, né? E ele era casado com uma atriz do cinema e do teatro cubano chamado Ela. Todo mundo conhece o Hélio Dutra aí em Havana. Você pode perguntar, amigo do Frei Beto, das esquerdas brasileiras, Sim. é muito Legal, ligado à eu não casa conheço dele. esse livro. Hélio Dutra, chama Querida Ilha, foi publicado no Brasil pela editora Russitec, né? Então, queridos, muito obrigada. Maravilha. Vocês Muito podem obrigado se conectar, que a gente ainda faz. Obrigado, aí foi um prazer estar com vocês aí. Tá? Aqui com os Obrigada, alunos. gente. Boa noite para todo Obrigado. mundo. Muito Tchau, tchau. obrigada. Obrigada, Ronaldo. Obrigado. Nos veremos. Eu quero ver quem está aqui, ó. Eu anotei, né? Alice Maria Alves da Rocha, Marina, Kênia, Bárbara Batistelli, Júlia Barbedo Ruivo, Pedro Henrique, Agnish, Giovana, Érica, Carolina Pimenta, Micaela Gabriele, Vitória, esses participaram hoje, né? Depois, quem não participou e que está aqui, só para eu saber. Estou vendo aqui. Oi, Guilmar, eu Vocês entrei mais podem... tarde, mas eu não consegui participar, mas